Então, pessoal, para essa última parte agora, vamos trabalhar o plano de fundo, né? No mesmo esquema com a base, eu vou trabalhar numa diagonal que eu me sinta mais confortável para iniciar o meu trabalho. E aí eu vou trabalhar com um lápis mais macio, no caso aqui eu vou trabalhar direto com o meu lápis 6B. Então vou trabalhar em toda a área do plano de fundo, inclusive onde tem aquelas sombras mais escuras. E por mais que eu queira um tom mais escuro, né? Se quiser deixar essa região mais clara, que era o que a gente tinha lá na iluminação, né? na imagem lá como referência, ele tem um maior ponto de iluminação ali na parede. Também, se quiser trabalhar daqui para cá um gradiente, ó, para deixar essa região mais clara, para representar a iluminação, pode também. Se quiser fazer ele todo com a mesma intensidade, também não tem problema. Ó, o importante é que você vá fazendo isso de maneira gradativa. Por mais que queira um tom mais escuro que a base, né, o importante é a gente chegar num tom mais escuro que a nossa base, é fazer isso de maneira bem progressiva, né? Fazer isso aos poucos, ó. Tô tirando um pouco de sujeira que pode ter ficado da outra pintura aqui por baixo. E aí sigo naquela diagonal inicial, ó. Vou escurecendo aos poucos. E aí vou fazer toda a pintura de maneira homogênea do meu plano de fundo, ó. Por mais que eu queira um tom mais escuro, eu já vou fazendo isso camada por camada, com calma. E aí, antes que eu escureça demais, eu já vou corrigir as arestas, eu vou corrigindo as bordas. Opa! O desenho tá querendo fugir. Então, ó, de novo? Calma, cara, fica aí. Então, vou colocar aqui, vou segurar ele com essa outra mão. Vai pegando aqui na extremidade, ó, vai ficando mais escuro. Então, o processo é esse aqui, ó, não tem mistério, é o mesmo que a gente fez da base, né? A diferença é o tipo do lápis que a gente está trabalhando. Vamos trabalhar um lápis mais macio, então teoricamente ele tende a ficar mais escuro. E eu vou constantemente dando a pontada. Agora que eu já tenho uma certa tonalidade, eu vou começar a trabalhar no sentido das outras arestas aqui, ó. Vou pintar um pouco nessa diagonal para delimitar um pouco mais essas áreas aqui, ó. Isso é legal fazer sempre com o lápis bem apontadinho. Mudou a direção. Cuidado, né, para não atravessar os objetos. Por isso que aquele desenho da escala é importante. Como eu falei já em outras aulas, aquele trabalho ele tem que estar sendo bem feito. Se porventura ele não ficou legal, refaz aquele trabalho, faça várias vezes o trabalho da escala cromática. Tem aí no meu portal, no meu canal no YouTube, tem uns vídeos explicando sobre como fazer aquela escala de maneira eficiente, como se trabalha com os vários tipos de lápis para fazer aquela escala bem homogênea. Então, ó, vou finalizar aqui as margens, as bordas. Eu vou levando esse mesmo tom para todas as áreas.
Está começando a chegar na tonalidade que eu acho que vai ficar interessante para o plano de fundo, ó. Começa a saturar o meu grafite, e aí para fazer mais escuro eu vou ter que estar forçando um pouquinho mais para gerar um tom mais escuro, mas ó, é mais ou menos essa intensidade que eu quero trabalhar todo o meu plano de fundo. Um pouquinho mais escuro do que a nossa base. Então vou trabalhar aqui nessa região, em outras direções. E aqui, teoricamente, ele vai ficar mais escuro ainda, porque depois de trabalhar todo o tom do plano de fundo, nós ainda vamos escurecer uma sombra que tem projetada na parede aqui. Então, estou trabalhando aqui em várias direções, com lápis mais deitado. Corrigindo a borda. Agora eu vou trabalhar aqui nessa direção. Também é legal, quem tiver disponibilidade de conseguir achar um prolongador de lápis, ele facilita na hora de você ter uma extensão maior para estar pintando. Aqui basta agora homogeneizar um pouco mais. Ó, tô indo, tô escurecendo gradativamente meu plano de fundo, já tô aproveitando que eu tô trabalhando na vertical e em outras direções aqui, ó, para ir corrigindo as bordas do meu desenho. E passou em outras direções, olha como eu passo ao redor daquilo que eu corrigi na vertical. Então, se eu corrigir essa aresta aqui, na vertical, eu tento trabalhar em todo o redor daquela pintura, na mesma direção no mínimo, para que eu tenha uma homogeneidade de uma pintura para outra. Então aqui, ó, a gente ainda vai chegar num tom mais escuro, né? Por causa da projeção das sombras na parede. E olha quando eu trabalho só na borda, como ele fica mais escuro só essa região. Por isso que é sempre interessante que você mudou o sentido de pintura, que você passe naquela região em outras direções, ó. Que daí ele vai bater a ponta do lápis em posições diferentes da textura do papel. É o mesmo processo da base, né? E agora começa a ficar um pouco maçante de assistir o vídeo, de entender essa parte, de visualizar, né? Fica cansativo, mas
Ó, é o mesmo processo, tá vendo? Eu vou ter que ir gradativamente escurecendo e delimitando as minhas áreas sem mostrar o sentido de pintura, então isso tem que ser como eu estou fazendo aqui, ó, de maneira bem sutil, bem de leve. E aí eu vou escurecendo gradativamente, ó. Eu vou fazer essa primeira parte aqui, que seria a delimitação dos objetos, e depois eu vou mostrar num outro vídeo, vou fazer separado daí, as sombras projetadas na parede. Eu vou primeiro me preocupar aqui em delimitar bem certinho. Então eu sempre faço uma linha bem sutil que gere contraste entre o plano de fundo e o objeto, ó, e dali para cima eu vou com a mesma tonalidade, ó. E aí eu consigo ir delimitando o meu objeto. Então, ó. Agora eu vou usar a ponta do lápis bem afiadinha para estar delimitando esse meu plano de fundo bem correto, ó, e deixar isso aqui um pouco mais homogêneo. Então, ó, para que vocês entendam, a linha de construção é essa. O que está precisando fazer? Ainda percebo aqui os sentidos de pintura que eu trabalhei ao redor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pintar um pouco mais isso, né? Eu vou fazer ainda aquelas sombras projetadas na parede, mas eu ainda vou deixar isso aqui tudo mais homogêneo, né? Para não aparecer, para não ficar aqui cansativo, o vídeo muito extenso, eu vou paralisar ele por aqui, vou finalizar esse vídeo, e no próximo vídeo eu vou mostrar então como é que eu vou fazer aquelas sombras projetadas aqui na parede, tá? Então tem mais umas sombras mais escuras. Eu vou deixar em off aqui, vou trabalhar um pouco mais esse plano de fundo, pintando um pouco mais nessas mesmas direções, vou escurecer, eu vou deixar esse mesmo tom que eu tenho aqui, ó, que eu acho que está com contraste legal, eu vou deixar toda essa região aqui, vou até tentar deixar um gradiente aqui nessa região mais clara, como se fosse a iluminação, e depois eu vou trabalhar o plano de fundo, as projeções na parede num outro vídeo, tá bom, pessoal?